Fechando só esse tema Sul, da outra vez que você veio, a gente falou bastante sobre como você tinha dificuldades diferentes para lidar com o agudo e com o crônico. E 3 anos se passaram. Como é que está a Lara hoje, lidando com os agudos e com os crônicos? Eu continuo, e eu acho que isso foi o meu ponto positivo para isso, né? Porque eu lido muito bem no agudo. Eu tenho muito mais dificuldade em lidar com pequenos problemas que eu tenho na vida todos os dias, com responder o meu e-mail, meu WhatsApp é uma loucura, não consigo responder. A ansiedade que eu tenho pelo meu WhatsApp, eu não tive lá, enquanto eu tô no barco, à noite, com cachorro, com gente, o agudo, para mim, vai muito bem, eu realmente consigo centrar. Lá eu passei quase 20 dias lá, mas não teve um único dia, isso foi muito interessante. Teve um único dia que eu senti uma angústia, uma tristeza, um questionamento da vida, sabe? Por que estamos aqui, para onde vamos? Nada. Lá eu senti como se eu tivesse voltado para casa. Uhum. A casa é onde eu posso ser útil, de uma forma que eu não preciso pensar muito, fazer muitas contas e tal. É só levanta e faz aqui. Dormindo pouco, vivendo aquilo todos os dias. Então, era uma pergunta frequente das pessoas. Como que fica depois de ver tudo isso? Só eu, não todo mundo, mas eu que lido bem no agudo, eu fico me sentindo finalmente útil. Sim. Finalmente completa. Aqui, eles precisam de mim de uma forma que eu não preciso fazer uma continha para entender. Porque eu até entendo que todos nós somos necessários de alguma forma aonde a gente está. Mas é preciso fazer uma continha para entender essa necessidade. A continha é, a minha alegria aqui em casa, não sei o quê, ou senão, o que eu sei, mas é uma continha. Ali não, é muito óbvio. Pega aqui, tira isso aqui daqui, limpa esse aqui daqui, pega esse cachorro aqui, ajuda essa pessoa aqui. Lá você pode ser eficiente e prática, sim. Né? Do jeito mais E o resultado é imediato, possível. né? É, resultado imediato. O resultado da ajuda é imediata. Que é uma coisa que, pra tudo na vida, te dá ânimo pra fazer mais. Sim. Quando você vê o resultado imediato. Eu peguei um prato de comida agora, cozinhei esse macarrão agora, essa pessoa comeu agora. E ela agradeceu agora e tal. E você não fica mal pelo fato de que, mas e amanhã? O impacto que tem, você vê o que você tá fazendo acontecer aqui agora, ele tira essa dúvida abstrata do mas e? Esse mais e é muito da gente que está aqui. E é quase como se você canalizasse toda essa sua ansiedade para resolver também o problema de outras pessoas. Sim. Mas você também quase que se justifica para você mesma do tipo, eu não estou resolvendo os meus agora porque eu tenho essas... Até porque, eu não sei se vocês pensam assim também, mas eu gosto muito de uma fala do Jordan Peterson. Ele diz que o nível do miserable, sabe? Como é isso? Do quanto a gente se sente mal. Ele diz que está intimamente relacionado à quantidade de tempo que a gente passa pensando sobre nós mesmos. Exatamente. E eu acredito tanto nisso. Porque é muito um retrato do que a gente está vendo hoje. É uma galera que fica pensando o tempo todo sobre ela. O que ela é? Né? O que me falta? Como eu me identifico? O que eu mereço? E aí, por pensar nela o tempo todo, é impressionante como, na tentativa de se sentir melhor por tentar se entender, ela se sente cada vez pior. E numa situação complicada desse jeito, não acontece. Agora, não precisa esperar uma tragédia a nível nacional acontecer. A gente pode colocar esse nível de, né, esse nível de acolhimento, de ajuda e de ser útil em qualquer situação da vida. É porque daí, de repente, você aprende, você vê que, olha, lá eu estava doada 100%. Me falta me doar 100% em tudo que eu puder aqui. Eu acho que é uma saída que acaba funcionando sem precisar estar lá. Sim. E sobre esse momento que você passou e essa procura das mulheres nesse recomeço, nessa reconstrução, você tem algum padrão, alguma dica que você fala, olha, isso aqui me ajudou, eu fiz assim, eu fiz Do assado? que exatamente? Para se reconstruir ou para sair, porque eu entendo quando a gente é, né, a gente é a gente, e é muito difícil explicar as coisas que a gente não construiu. Eu dou esse exemplo quando eu falo o Murilo Couto e o Léo Lins, que são dois humoristas que todo mundo conhece. O Murilo Couto, ele é um cara que ele é aquilo ali varrendo no chão, ele é aquilo ali no mercado. Então, quando o Léo lançou o livro de como fazer comédia, eu falava, é a melhor pessoa para explicar como se faz comédia, porque ele não é esse cara. O Léo teve que aprender a matemática da comédia. E tem demérito nenhum nisso. Não, nenhum, porque ele é excelente no que ele faz, mas ele aprendeu a matemática da comédia. Então, se tem alguém que pode explicar como fazer isso, é quem aprendeu. O Murilo é excelente, maravilhoso, eu amo o Murilo. Mas é dele. Mas ele é ele. Como é que eu explico como é que sou eu? Eu não sei explicar como é que sou eu só sou. Então, tem alguma coisa que você fale para as pessoas, tipo assim, em não sendo você, que mais ninguém é, mas que você possa dizer, olha, isso me ajudou, eu agi assim, eu fiz assado, isso pode te ajudar? Para todas as situações difíceis da vida, não só essas duas que a gente conversou aqui. Eu entendo que a preparação acontece quando não tem nenhum problema acontecendo.
Mas como eu falei no começo da nossa conversa, a gente precisa tirar essas frases do abstrato para levá-las para o concreto. Então, assim, olha, tem 3 pontos que eu notei que durante o período difícil que eu passei, durante essa tragédia do Rio Grande do Sul agora, tem 3 pontos que, se eles não estivessem sendo cuidados todos os dias, quando tragédia alguma está acontecendo, se eles não estivessem cumpridos, eu não ia conseguir fazer nada lá. Então, o primeiro ponto para mim é a terapia, é a cabeça. Porque realmente, se a cabeça não estiver boa, quando chegar o momento do... Você perdeu um filho, você perdeu um casamento, você perdeu a sua casa. Ou se a cabeça não estiver boa, se o conhecimento não estiver ali pronto para lidar com aquilo, você vai sucumbir, é fato. E, de novo, a gente tem que tirar da abstração. Então, como que eu me preparo com isso? A gente precisa entender que a tal da saúde mental precisa ser cuidada o tempo todo. O que não significa que a gente precise ficar o tempo todo pensando sobre si, como a gente acabou de falar, que não é efetivo. Mas se a gente não tiver alguma coisa em que se apegar sobre o conhecimento, porque quanto mais a gente vai sabendo nessas situações, mais a gente vai conseguindo ficar pronta para outras, se a gente não tiver esse recurso, dificilmente na hora do bicho pegar a gente vai conseguir se mexer. Então, a cabeça e o conhecimento e o quanto você sabe sobre si, de ficar tranquilo, de saber que o que você está fazendo é o bastante, ou que quando você está falando para todo mundo o que aconteceu com você, tem um motivo para ser. Então, se não tiver a cabeça, sabe, a mente preparada, não tem como acontecer. E isso precisa ser feito todo dia quando nada está acontecendo. Essa é a fundação, né? Essa é a fundação da coisa. O segundo é o corpo físico. E olha que interessante, eu gosto muito do Nuno Cobra. A Semente da Vitória foi um dos livros que mais me impactou na vida, apesar de que tem muitos pontos lá que hoje já estão decotados para a gente, mas ele continua sendo um livro, para mim, atemporal, sensacional. E lá ele fala muito sobre não existir alma fraca em corpo forte, porque é como um caminhão com toda a carga de um lado só, na primeira curva, ele vai tombar. Nas 2 situações que eu vivi complicadíssimas, fora todas as outras da minha vida, se o corpo não estivesse aqui presente, pronto para performar, a coisa não teria acontecido. Porque numa angústia você dorme menos. Porque numa angústia você come mal. Porque num período de angústia você é exigido com atenção, acordado, por mais horas do que o normal. Porque numa tragédia, se você não conseguir subir no muro da casa ou descer para buscar alguém ou um cachorro ou correr atrás de um policial para vir me acompanhar, pelo amor de Deus, no que eu estou vendo ali, se você não tiver o mínimo do corpo físico para isso, não vai adiantar muito. E isso é feito todos os dias fora da tragédia. E eu falo isso porque mesmo lá, em certos momentos eu sentia, falei, puxa, eu precisava ter treinado mais isso aqui, para que agora eu pudesse fazer isso aqui com mais facilidade. Ou pelo menos fazer isso aqui sem morrer. Porque no final de um dia muito físico, a gente estava morto. E isso é cuidado todos os dias. Então, depois da cabeça e do físico, o terceiro, para mim, e esse eu sempre acreditei ser extremamente importante, são os recursos. A importância de ganhar dinheiro, e um dos cortes que mais viralizou daquela vez que eu vim aqui foi o da manicure. Que eu estava falando sobre achar extremamente egoísta de um ponto de vista muito ruim a pessoa não querer enriquecer, porque a pessoa que não quer enriquecer porque ela é humildona, quando precisar ajudar um Estado, ela não tem dinheiro para fazer isso. E dessa vez a gente viu muito isso. Que a galera que foi lá para ajudar sem precisar é uma galera de grana, que pôde fazer isso. E essa coisa da grana, essa coisa de ganhar dinheiro e de saber ganhar dinheiro para estar pronto para uma situação dessa, ela acontece também todos os dias. Então, é todos os dias entendendo a importância de ganhar dinheiro e ganhando dinheiro sem ter nenhuma vergonha, sem ter nenhum nojinho, para a hora que acontecer uma situação dessa, você poder pagar um puta de um advogado bom. 1 não, 6. Você entendeu? Para você poder pagar um avião para ir para lá. Para você poder chegar lá e quem você encontrar na tua frente, você falar, pode falar teu Pix. E isso eu vou fazer para você aqui, fora da ação. Então, são 3 coisas que parecem muito básicas e que a galera leva para o abstrato e que deveriam ser muito objetivas. Que é, mantenha a tua cabeça no lugar, sabendo cada vez mais e se entendendo cada vez mais, sem necessariamente pensar sobre você de forma obsessiva. Mantenha o treinamento físico acontecendo, porque você vai precisar agachar, levantar, se puxar, ficar acordado quando precisar, ter um fígado e um rim que funcionam bem quando você precisar. E segue ganhando dinheiro, porque pouca coisa numa tragédia vale mais do que esse poder que o dinheiro pode trazer. O ombro é importante, colo é importante, dedicação é importante, mas alguém vai ter que pagar quem vai dar o ombro, a dedicação e o colo. Que nem o Whindersson fez, tá? Você tem esse protótipo, isso vai ajudar? Então toma aqui. Exatamente. Quanto de grana você precisa para fazer isso acontecer? Toma aqui. Faz. Exatamente. Porque tem quem faça, mas não tem o dinheiro. Se você pode ser o dinheiro... Exatamente. Então você é pelo menos de alguma forma. E nem era obrigação. Nenhuma. Mas você pode ajudar. Você falou sobre terapia. Eu lembrei que eu até comentei na live, né, quando a gente fez, que a minha filha é psicóloga e ela atende, né?
E uma coisa que, como eu tenho esse lado dela, uma coisa que os psicólogos todos falaram muito naquele momento é que se precisa do atendimento psicológico para essas pessoas e existe uma barreira muito grande nesse atendimento, de que não pode ser feito, de que não pode ser virtual, de que você tem que ter essa é aquela formação. POPs. Pois é, que tudo bem, entendo, precisa ter essa formação. O que a gente precisa, de repente, ter um olhar para quando não está acontecendo a tragédia é que, vamos lá, em acontecendo a tragédia, eu tenho tempo para formar essas pessoas? Não tenho. Então, eu posso ter um curso básico que em 72 horas a pessoa saiba o mínimo para atender, porque eu já estou lidando com profissionais. Eu não estou falando para você formar um psicólogo em 72 horas. Eu estou falando para você pegar aquele psicólogo que já é formado, ele já tem o CRM, ele já tem. Não é CRM, não, é CRP. CRP, ele já tem o CRP. Será que você não pode ter uma maneira de, olha, aqui, ó, tá online, você faz, e você fazendo esse aqui, você pode atender agora. E pra descobrir se isso é importante ou não, pra mim, resta falar o seguinte, se a gente não fizer isso, e as pessoas que não estão prontas não puderem atender, o resultado final é melhor? Porque se você disser pra mim, é melhor que eles fiquem sem atendimento do que terem o atendimento de alguém que se capacitou em pouco tempo. Você falar isso pra mim, eu vou falar, ok, então não faz ninguém não. Mas ninguém consegue chegar nessa conclusão, né? É claro que é melhor ter o atendimento. É óbvio que sim. São pessoas que estão ali, de novo, já são profissionais. Formados, capacitados. Não tô falando pra eu ir lá, não. Eu tô falando, alguém já se formou nisso. Tem que ter uma maneira de... Tipo assim, aconteceu agora? Aconteceu agora. Ó, tá disponível, sei lá, no site Que é engraçado que a gente tá falando do negócio do governo, né, sociedade civil e governo. É o que acontece quando, em períodos desses, não é necessário licitação. Pois é. A ideia inicial é essa. É agilizar os processos. Tira o POP, né? Tira o POP, agiliza o processo. E aí, assim, não é porque... Né? E não é porque... Olha, tá vendo? Por que não precisa de licitação? Tá vendo o que acontece? Sim, eu tô vendo. A minha pergunta é, esse ruim que aconteceu aqui, ele compensa deixar de acontecer todos os bons que aconteceram de verdade, porque realmente ali a licitação foi tirada e agilizou o processo? Se você disser, não, isso aqui não compensa, ok, então tira tudo. Mas não é assim. Exato. Porque no fim das contas a gente tem olho maior, mais aguçado, mais apurado para a tragédia e para o que é ruim, e isso é o motivo da gente estar aqui evolutivamente como raça humana. Se você vê um quadro em branco com um pontinho preto, e eu te perguntar o que você vê, você não vai falar para mim uma imensidão de branco, você vai falar um pontinho preto. E eu não vou virar para você e falar, mas por que você não olha para a imensidão de branco em vez de... Não, a gente tem essa capacidade de identificar a nuance que se destaca. Então, é natural que numa dessas a gente fale, tá vendo o que acontece com a licitação? Tá, então a gente vai aqui brigar por esse negócio. A gente não tira todo o resto que funciona por causa disso. Se as pessoas tinham que estar tendo atendimento psicológico desde o primeiro dia. Porque os reflexos disso, assim, vão ser um impacto gigante. Então, assim, não adianta a pessoa reconstruir a vida dela, a família dela, voltar a trabalhar, se depois a saúde mental dela afundá-la. E olha, agora que você falou, eu pensei. Você tem ideia da quantidade? Eu mostrei muito isso. A quantidade de cachorros no abrigo que, quando começa a chover, sobem as baias. Se os cachorros desenvolvem, de alguma forma, um trauma sobre isso, quanto mais as pessoas. Não, isso também, aquele lance dos caminhões, né? Que teve aquele momento de dificuldade de chegar, porque estava tendo a revista e tal. Porque podia ser que tivesse... Eu falava, gente, olha só, não é como se nunca tivesse tido um tráfico, né? Não, exatamente. Vamos, assim, é claro que eu não tô aqui fazendo apologia, não, mas... Sim. Ei, tipo, a gente lida com este problema. É sério que você quer agora? Brecar todo mundo porque saiu Você quer ser o corretão agora? Que tem gente com fome, com frio? Ah, não. Agora você deixa passar o que tiver. Exatamente. Dessa porcaria e a gente vai lidando com os erros conforme eles vão acontecendo. A gente não breca tudo de acontecer. Exatamente. Então, isso, assim, com esse lance... Ó, é porque é uma coisa que tá dentro da minha casa, né? Ela querendo fazer o atendimento psicológico, não podendo fazer, tendo disponibilidade de tempo para colocar ali vários horários da semana dela. E não pode. Eu falava, mas não tem jeito. Mãe, não tem jeito. Não tem jeito, eu não posso. Ela falou, eu corro o risco de perder meu registro. Se eu fizer. Aí, olha essa loucura. Tem uma pessoa querendo ajudar, tem uma pessoa precisando de ajuda. E não pode por quê? Porque alguém não deixa. Exatamente. E as pessoas sucumbindo dentro dos seus próprios corpos lá. Sim. Precisando de ajuda psicológica. Precisando de ajuda, exato.